Estamos de volta na TV Senado com os números da eleição e a análise sobre o resultado das urnas. Participam deste programa o analista político Antônio Augusto de Queiroz e o cientista político da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. E nós vamos direto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde está a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva. Ronaldo, a ministra Carmen Lúcia está acompanhando a apuração dos votos no gabinete dela aqui no TSE, acompanhada por ministros, assessores e pelo secretário-geral do TSE. Está sendo aguardada uma coletiva dela a partir das 7 da noite, quando termina a votação em todo o país. Por causa do horário de verão, a divulgação dos resultados deverá sofrer um atraso de até 2 horas. Segundo a ministra Carmen Lúcia, a apuração está acontecendo até mais rápido do que no primeiro turno, mas a divulgação dos dados deverá ser afetada pela diferença de horário. No primeiro turno, 90% das urnas tinham sido apuradas até às 8 da noite. Nesse segundo turno, a expectativa é de que isso só aconteça até às 9h30 da noite. Ronaldo? Obrigado, Dinalva. Vamos agora, então, a resultados da apuração. Primeiro, na cidade de São Paulo, nós já temos 31,32% das urnas apuradas, a tendência continua. Fernando Haddad, 55,50%. Fernando Haddad do PT, José Serra do PSDB, 44,50%. A apuração ainda é lenta em São Paulo. Vamos agora aos números da cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. César Souza Júnior, do PSD, com 53,89%, Jean Loureiro, do PMDB, com 46,11%, temos 33,45% das urnas apuradas, uma tendência também de vitória, por enquanto, de César Souza. Vamos agora à contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Carlim Moura, do PCdoB, com 64,93% dos votos, Durval Ângelo, do PT, com 35,07%, 56,81% das urnas apuradas. Temos aí a disputa entre 2 deputados estaduais de Minas Gerais. Vamos ver agora a cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Jonas Donizete, do PSB, vai vencendo com 60,26%, contra Márcio Postman, do PT, que tem 39,74%. Urnas apuradas até agora, 26,33%. Vamos começar por Campinas. Toninho, uma cidade onde a gente vê uma disputa aí de um candidato do PSB, o Jonas Donizete, contra um candidato do PT, que é o Márcio Postman. Há várias situações em que temos a disputa entre candidatos de partidos que compõem hoje a base do governo federal. Isso tem acontecido com frequência e pode indicar o quê para 2014? Pois é, nós temos 83 cidades no Brasil que tem mais de 200 mil eleitores, portanto pode ter segundo turno. Dessas, 50 está havendo segundo turno agora. E entre essas 50 em que se disputa segundo turno, essa disputa se dá entre candidatos da base de sustentação do governo no plano federal. A outra metade é entre situação e oposição ou independente. Significa dizer o seguinte: o resultado do segundo turno, metade, sem dúvida nenhuma, será da situação, e se aquela disputa que a situação faz com os partidos de oposição ganhar metade delas, terá 75% dos eleitos nesse segundo turno. Eu estimo que a vitória da base do governo federal no segundo turno supere 80%. A oposição fica com menos de 20% nesse segundo turno. No caso específico de Campinas, há uma situação atípica e interessante, que é o fato de ter sido lançado um candidato que não tem nenhuma experiência política anterior, nem mesmo de grande visibilidade, que é o Márcio Postman, que é um professor universitário. Foi presidente do IPEA. Foi presidente do IPEA no governo da presidente Dilma, lá também no governo do presidente Lula, lá atrás um pouco, e que faz parte daquela política do PT de renovação de quadros. O PT lá em Campinas, desde quando administrou há 6 anos atrás, tem tido problemas de unidade interna, e o Márcio vai levar aí algo em torno de 40% dos votos, que já terá sido, do ponto de vista político, uma grande vitória, embora com a derrota eleitoral. De qualquer maneira, é um dado interessante que a eleição fique com alguém da base naquele município, que é um dos municípios mais importantes do estado de São Paulo. Isso significa dizer o seguinte, que numa hipótese, lá na frente, da disputa para o governo de São Paulo,
entre o PSB se aliar com o PSDB e se aliar com o PT, muito provavelmente vai se aliar com o PT, como ocorreu agora em São Paulo. A despeito do PSB fazer parte do governo do Alckmin no plano estadual, o PSB apoiou o candidato do PT no plano municipal, o Haddad, exatamente por imposição da direção nacional. O que significa dizer o seguinte, que o PT sai muito fortalecido, porque, inclusive, mesmo numa situação dessa de derrota em São Paulo, porque este nome será um aliado potencial para 2014 por conta da eleição da Aliança Nacional. Professor Ricardo, o senhor acha que essa base que hoje existe, ela pode ter mudanças para 2014? O senhor já tinha colocado que o próprio PSB pode tentar lançar uma candidatura própria. Nós temos o partido PSD, que tem Kassab como seu líder, que discute inclusive entrar para a base do governo agora, no Congresso. Como é que o senhor avalia essa composição, sobretudo das forças aqui no Congresso? Primeiro ponto, eu gostaria de dizer que eu concordo que houve uma expansão da base governista. Isso aí é inegável e, em linhas gerais, salvo pontualmente uma derrota da oposição. Exceção talvez de Belo Horizonte, que é o melhor exemplo disso. Agora, para 2014, eu acho que a gente não pode levar a atual base e simplesmente transpô-la para 2014. Até porque com o surgimento desses novos atores que nós mencionamos, não é que sejam novos no sentido de que eles não existiam, mas novos no sentido de destaque, né? Posição de destaque. Se compõe agora de outra maneira. Eles podem vir a se compor de outra maneira. Então, o crescimento do PSD é não previsto, né? Tudo bem, ele pode vir fazer parte da base aliada, mas isso não quer dizer que ele não possa vir a ter um candidato próprio em 2014. Até porque candidatos que não conseguirem espaço nos seus partidos tradicionais podem correr para novos partidos. Então, isso eu acho que é importante. No caso do PSB, a mesma coisa. Se o PSB for por uma candidatura própria, seja para presidente, ou seja, entrando como aliado para vice-presidente, aí essa lógica que o Antônio mencionou, ela não vai funcionar. Porque aí o partido vai precisar de palanques em cada estado. Então, por exemplo, se o PSB lança um candidato a presidente, vamos supor, Eduardo Campos... O que não é descartado. Não é descartável. Ele vai precisar, aqui no Distrito Federal, por exemplo, de um candidato. Então, automaticamente, por exemplo, Rodrigo Hollenbeck será candidato, independente dele querer ou não, para compor palanque para o seu candidato a presidente. E aí, nesse caso, essas alianças para o governo estadual, elas vão ter que mudar a lógica. Então, ele vai precisar de um candidato próprio em São Paulo, próprio, não que seja ele necessariamente o cabeça de chapa, mas um grupo de apoio. Então, a decisão de ter ou não um candidato, uma candidatura própria a presidente em 2014, vai afetar as alianças para as candidaturas do governo estadual. Até porque a presidente Dilma já sinalizou, o PT já sinalizou que tem interesse em manter essa aliança com o PMDB para 2014. Então, nesse caso, o PSB automaticamente ficaria de fora, pelo menos da chapa. Então, ele tem, em princípio, todo o interesse em viabilizar uma nova candidatura. Se essa nova candidatura vai ser viabilizada ou não, é outro departamento. Vai depender de negociações dele com a Aécio, convergirem ou não, e dele fazer uma tentativa. Mas eu diria que a gente não pode transpor, porque a lógica de 2014 não é idêntica à atual base governista, que ela pode sofrer transformações com a chegada de novos membros e a saída de alguns também. Então, acho que a gente tem que observar como que isso vai acontecer.